Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e já peço 1000 perdões a vocês por ter assumido o compromisso de publicar a revisão dos times no Instagram e não ter conseguido. Aconteceram alguns problemas de ordem pessoal, faltando 1h30 para fechar o mercado, e isso terminou me azucrinando um pouquinho o juízo. Eu até publiquei no grupo do Telegram, e para vocês perceberem como as coisas estavam naquele momento, 1h30 para o mercado fechar, já enquanto eu fazia a revisão. Alguns eu nem revisei corretamente. Mas para vocês terem ideia, eu cheguei a pedir ao pessoal do grupo do Telegram que publicasse no meu Instagram. Não sei de onde eu tirei a ideia que seria possível que alguém pudesse fazer isso. Por falar em Telegram, aproveito e convido vocês a participar do nosso grupo gratuito, que por lá a gente vai estar sempre colocando as atualizações, trocando algumas ideias, colocando algumas informações sobre quem deve jogar, beleza? Basta mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, que está aí embaixo, e dizer o seu nome e a sua cidade. Automaticamente a gente faz a inclusão. Aguardo vocês por lá. Esse time aqui teve um desempenho mediano, muito por conta, ficou na média, fez 41, 42 pontos, ficou na média do Cartola. O grande responsável por não ter sido uma pontuação melhor, eu não vou culpar o Lucas Ribeiro, que isso aqui é consequência, mas a situação de Galhardo não ter entrado, ou ter entrado faltando 32 minutos. Se ele não entrasse, eu matava a pau, porque o reserva dele ia ser Elinho, e Elinho entraria como capitão. Ou seja, eu pulava de 41 para 71 pontos. Era uma tremenda de uma mitada. Mas faz parte, Cartola é isso aí. Vamos ver nosso outro time. Aqui, só mostrar a vocês a pontuação, 41,35. Não foi um resultado ruim nem bom, apenas mediano. O nosso outro time, que o capitão jogou, era Hulk, já teve um resultado bem mais satisfatório, com 54 pontos, nos colocando na parte superior da maioria das ligas que a gente disputa. E aí cabe a gente agora manter regularidade e tentar chegar o mais longe possível. Aqui nossa maior zicada foi com o Lucas Ribeiro, só não desvalorizou mais de 4,30 porque não dava, ele chegou no limite mínimo de cartoletas de um jogador, que é 0,7. E quem mais nos ajudou foi Lucas Evangelista, com 14 pontos e nos trazendo 8 cartoletas. Valorizamos, no outro a gente valorizou 3 e pouca. Nesse daqui valorizamos 5 cartoletas e pouca. Fomos para 105, 105,7. A rodada foi muito zicada, tanto na pontuação e, consequentemente, na valorização de praticamente todo mundo. A média hoje de valorização do Cartola está abaixo de 100 cartoletas. Um fato que talvez seja inédito na história do game. Os times que a gente dá um certo favoritismo na segunda rodada vai ser, eu particularmente coloco, o Santos, se o Ceará for com o time todo reserva, isso aí potencializa muito a pontuação de Marinho. O Bragantino tem apresentado um futebol para disputar a liderança do brasileiro, mas é um favoritismo razoável, não é tão destacado assim. Favoritismo maiores eu coloco para Fluminense diante do Cuiabá. O Cuiabá ainda não mostrou um bom futebol. E também do Palmeiras, caso vá com o time titular contra a Chapecoense. Ainda dá para colocar um favoritismo ligeiro, até porque vai estar muito desfalcado e jogando fora de casa, é o Atlético diante do Sport. E com esses favoritismos a gente vai tentar montar a base dos nossos times. Vamos partir para vender todos os jogadores e fazermos as novas contratações. Inclusive, temos que valorizar nessa rodada. Eu e acredito que a maioria de vocês também. Foi muito zicada para valorização. 105 cartoletas é muito menos do que a gente previa para a primeira rodada. E, por incrível que pareça, fiquei satisfeito diante do cenário que se desenhou. Por falar em valorização nessa segunda rodada,
eu consultei diversos sites e cada um está dando uma informação diferente. O pior é que todos eles dizem que é a informação certa, como se alguém conhecesse a chave, o mistério dessa caixa blindada das valorizações do Cartola. Primeira rodada é moleza, a segunda rodada já é mais complicada. A única coisa que todos eles concordam, e isso eu já sabia e acredito que vocês também já tinham conhecimento, é que qualquer jogador vai precisar, o mais indicado no caso, vai ser aquele jogador que tenha valorizado mais. Como, por exemplo, Elinho, Jonatas Cafu, Matheus Peixoto, no caso dos atacantes, Caio Paulista. Quanto maior tenha sido a valorização dele, maiores as chances dele voltar a valorizar. Já aqueles que desvalorizaram bastante, exemplo de Nenê, existe uma tendência que volte a desvalorizar. E a gente tem que tomar cuidado, porque cartoleta será um trunfo muito importante no decorrer do campeonato. Aliás, eu nem fico tão chateado da rodada ter sido zicada para valorização, porque já que a gente conhece um pouco de como valorizar, a gente vai mesclando o nosso time até chegar numa quantidade bem satisfatória de cartoletas. Quem não fizer isso terá muita dificuldade ao longo da temporada. Então é basicamente isso que eu quero conversar com vocês. Eu não quero passar fórmulas mirabolantes, não estaria ajudando, até porque ninguém vai ficar fazendo tanta conta para escalar jogador, porque o Cartola não é uma ciência exata. E na hora de escalar, a gente tem vários dados para analisar. Não é somente se ele pontuou bem na última rodada ou não. A gente tem que ver o que vai acontecer nessa rodada agora. Com base nesse potencial de valorização e com base naqueles favoritismos que a gente citou, eu vou tentar montar nossos times. Bom, se o negócio é colocar a galera que foi bem na última rodada, a gente ordena por variação e sai colocando. Tassiano, depois Fernando Miguel, depois Elinho, Lucas Evangelista, Fabrício Bruno. Só que aqui acontecem dois problemas. O primeiro é que a gente não sabe se eles voltarão a ir bem nessa rodada. Por exemplo, Tassiano, mesmo que faça 0 pontos, menos 1, ele já traz algumas cartoletas. Mas é claro que a gente quer que traga o máximo possível e que também traga pontos. Será que ele consegue fazer gol no Santos? Será que ele é tão bom assim de marcar? A aposta de quase todo mundo no meio de campo do Bahia era com o Rodriguinho e no ataque com o Gilberto. Não fizeram absolutamente nada. Quem fez foi o Tassiano. Mas será que novamente é uma boa escolha? Será que foi um ponto fora da curva essa mitada dele? E o segundo problema é esse aqui, ó. Com 5 jogadores, já gastamos 74 cartoletas. Ainda temos jogador pra caramba para escalar e só nos restou 31. Então a gente vai ter que equilibrar isso aí. A gente vai tentar valorizar, mas temos que encaixar num orçamento apertado de 105 cartoletas, ao mesmo tempo que buscaremos pontuar o máximo. Então, de imediato aqui, eu vou retirar Fernando Miguel, vou tirar Fabrício Bruno, Tassiano. O jogo é muito difícil contra o Bragantino. E vou tirar Elinho. Ele vai estar no outro time, mas nesse primeiro não, e daqui a pouco eu mostro a vocês por quê. Lucas Evangelista, a gente já dá para a gente confirmar. Vamos lá, vamos no nosso goleiro. O goleiro que eu reservei aqui para vocês não jogou na primeira rodada, mas por conta do confronto, Jailson tem um potencial bom de pontuação e, consequentemente, de valorizar, mesmo não tendo jogado. Aliás, é como se ele tivesse jogado aqui e feito 0 pontos. Porque mais ou menos a valorização vai ser a soma da primeira rodada, a soma da segunda rodada e, a partir disso, se tiram a média. Mas Jailson, mesmo não tendo jogado a primeira, ele está bem barato. Então pode ser uma ótima opção para a gente. Acredito que seja. E já confirmo ele em nossa equipe. Na lateral, a gente vai colocar...
Isso aqui deu uma dor de cabeça, esse negócio de adequar em orçamento. Mas os escolhidos serão, cadê? Egídio, do Fluminense, favoritismo diante do Cuiabá. Tem muito histórico no Cartola. Aliás, não. Ao invés de Egídio, vamos colocar Samuel Xavier. Por causa desse orçamentozinho aqui, Egídio vai estar no outro time. E Samuel Xavier, claro que é uma boa opção. O segundo lateral vem da equipe do Palmeiras. A gente vai dobrar a zaga do Palmeiras com Vitor Luiz e com o goleiro. Vamos na zaga. Zagueiro, eu colocaria, se a meta fosse somente valorizar, eu colocaria Fabrício Bruno. Mas vou optar aqui por Miranda, tá jogando barbaridade, mesmo fora de casa. Acredito em um jogo truncado, isso aí favorece as roubadas de bola, os desarmes que Miranda vai fazer. E o outro, que foi bem, trouxe 2 cartoletas na última, e acredito que tem tudo para voltar e bem nessa rodada, que é Léo Ortiz, do Bragantino. Vamos ao técnico. Agora, antes, gente, se você chegou até aqui, eu acredito que talvez esteja gostando do vídeo, então peço a vocês que se inscrevam, que isso nos ajudará a levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Nosso técnico vai ser Marquinhos Santos, bom potencial de valorizar, fazendo um ponto aqui ele já valoriza. Se mantiver o saldo de gol, e é possível contra o Atlético Paranaense, se mantiver, traz uma quantidadezinha bem razoável de cartoletas. Então, Marquinhos Santos do Juventude. O Juventude costuma atuar bem dentro do seu estádio. Engrossou contra Internacional, contra Grêmio. As outras 2 opções do meio de campo, uma vai ser esse jogador do Internacional. Cadê ele? Maurício, eu gostei, ele entra bastante na área, fica perto de uma assistência, e embora não seja um jogo fácil, acredito que Maurício em algum momento vai dar uma mitada. Aqui ele fez 1,5 mesmo tomando cartão, porque ele também faz uns desarmes no jogo. E a outra escolha, deixa eu ordenar aqui por preço, que é um pouco caro, fechando o meio de campo, a gente vai ter aqui Rafael Veiga. Tem uma tendência de não valorizar, mas se ele fizer gol, ele já valoriza. Mas vou colocar ele por causa do confronto, do potencial do Palmeiras, que além de tudo está mordido com a derrota até certo ponto injusta para o Flamengo. Então o Rafael Veiga está em nosso meio de campo. Bate pênalti no time, e isso é um diferencial muito importante. Vamos no ataque. Aqui no ataque, ou vão estar, rapaz, quem puder, quem tiver cartoleta sobrando, coloca Marinho. O jogo para ele é muito bom, principalmente se o Ceará for com o time todo reserva. Eu vou aqui, por exemplo, colocar o Hulk. Primeiro porque tem grande potencial o Hulk. O Hulk é bom, ó, gerou scouts, não somente com um gol. E deve voltar a valorizar. Mas Marinho contra um time presumivelmente reserva do Ceará, talvez valha até a pena a gente dar uma remodelada no time para poder incluir ele. Mas por enquanto fica Hulk. O segundo jogador vai sair aqui do Fluminense e não é Fred. Fred é aquele jogador que a gente nunca sabe se vai imitar ou zicar. Vai ser Caio Paulista, ele fez 9 pontos com uma quantidade muito boa de desarmes que fez. Então, um scout desse para um atacante é muito bom. E ele pega bem na bola, chuta em gol. Um golzinho aqui nos traz muitas e muitas cartoletas. Fechando o ataque, a gente vai colocar, não dá para deixar ele de fora, principalmente por causa do confronto com a Chapecoense. A Chapecoense tomou 3 gols dentro de casa para o Bragantino. Então isso dá um favoritismo imenso ao Palmeiras. Então vamos colocar Rony. Talvez até, e pensem nele até como capitão. Já nosso banco de reserva, a gente vai incluir. Vou dar um corte e já apresentar a vocês.
Aqui, o banco fica com João Paulo, Kelvin, Empereur, gostei muito desse zagueiro, Alê e Luiz Adriano. O time fechou com 105 cartoletas, sobrou 19 centavos. E o nosso capitão aqui vai ser Hulk. Dúvida grande entre ele e Rony. Mas no próximo time, quem sabe a gente não varia. Confirmando a escalação, vamos lá, rapidinho, ver o outro time, que eu garanto a vocês, não sei quem vai fazer mais ponto. Ambos devem chegar ao final da temporada muito próximos entre si. Eu não estou armando um time principal e um secundário. Os dois times estão muito equilibrados. Eu só troco ali algumas duvidazinhas que ficam. Esse daqui, por enquanto, a gente fecha com Jailson, Samuel Xavier, Vitor Luiz, Miranda, Léo Ortiz, Maurício, Evangelista, Rafael Veiga, Hulk, Caio Paulista, Rony e Marquinhos Santos. Vamos lá no outro time. Bom, aqui estamos nós com o outro time, o Vitória Arranca-Toco, e eu digo que eu acredito tanto neles que eu coloquei ambos nas ligas que eu participo. Eu não tenho um outro time que eu coloque nas ligas. Tem os de valorização, que também são públicos. Aliás, todos os meus times são públicos. Eu não divulgo dois e deixo um outro embaixo do braço, escondido de vocês. Todas as minhas equipes que participam das ligas, e foi cada um em 10 ligas, ou seja, 20 ligas, o Vitória Santa Terezinha e o Vitória Arranca-Toco, porque aqui o jogo é totalmente aberto. Beleza? Vamos lá. Eu já retirei aqui o Caio Paulista, porque como eu já tinha falado a vocês, vou colocar no lugar dele o Elinho, já que ele tende a valorizar. Mas eu tenho que tirar mais algum, porque nessa equipe eu só tenho 103 cartoletas. Tirar aqui o Lucas Evangelista. E aí a gente vem e coloca Elinho na equipe. Tá aqui Elinho. Tem uma tendência de valorizar e quem sabe até pontuar o favoritismo do Bragantino, embora não seja tão assintoso, mas existe. E mesmo sem Claudinho, a equipe de Bragança é acostumada com o campo, com o estádio. Todo o time se sente melhor em seu próprio estádio. Então, Elinho em nossa equipe no lugar de Caio Paulista. Já na vaga de Lucas Evangelista, talvez quem tenha maior potencial de pontuar seja essa opção daqui, que é o Nenê. Só que Nenê, ele oscila bastante e está muito desvalorizado. Nessa fase do campeonato eu não quero arriscar. Se fosse em outro momento, eu optaria por ele. Mas aqui agora, por conta de uma regularidade que ele tem, e pelo favoritismo do Fluminense, é claro, eu vou colocar o Iago Felipe. De vez em quando faz até gol, dá assistência, mas tem alguns desarmes que ele sempre faz por rodada. Então sempre nos traz ponto. Iago Felipe no meio de campo. Outro que a gente vai fazer a troca é tipo 6 por meia dúzia, mas como tem um potencial muito parecido, vai ser Egídio, jogador já tarimbado de cartola e nosso conhecido de velhas datas. Finalmente, o técnico, vou variar aqui entre Marquinhos Santos e Lisca, o Lisca ajuizado do América. Nosso capitão aqui eu também vou variar, dessa vez vou colocar Rony do Palmeiras, o jogo é muito favorável para ele. Nosso banco de reserva fica com João Paulo dos Santos, Kelvin do Atlético, Luan do Palmeiras, Alê do América e Luiz Adriano também do Palmeiras. Fechando o time, já coloquei Rony como capitão, então aqui a gente tem Jailson, Egídio, Vitor Luiz, Miranda, Léo Ortiz, Iago Felipe, Rafael Veiga, Maurício, Hulk, Rony, Elinho e o técnico Lisca. Custou 102 cartoletas. Nos sobrou apenas 98 centavos. Beleza? Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a continuar produzindo mais material. Abração e uma boa rodada para todos nós.